O sol ainda brilhava alto quando eu vi aquela cena impossível. Uma mulher grávida, amarrada a uma estaca no meio da água, cercada por jacarés famintos. Eles giravam ao redor dela em silêncio, apenas os olhos e os dentes aparecendo na superfície. Ela estava sozinha, e eu também estava, até aquele momento. Quando puxei as rédeas do cavalo e ergui a arma para o céu, eu não estava atirando por coragem. Eu estava atirando porque não havia outra escolha. O estampido rasgou o silêncio do campo e os jacarés se agitaram, mergulhando e se afastando em desordem. Mas aquele disparo não espantou só os animais. Ele declarou guerra, porque ninguém amarra uma mulher grávida para morrer daquele jeito sem ter certeza de que ninguém vai interferir. Só que naquele dia eu interferi. E o que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo, porque essa história só está começando. O bebê dormia. Era impossível explicar aquilo. Ali dentro de uma gruta fria, com o cheiro de terra úmida e folha podre misturado ao ar, com dois homens amarrados do lado de fora e mais um fugido pela mata carregando notícia ruim, e o bebê dormia. Quieto, enrolado na metade da minha camisa rasgada, o rosto pequeno como um punho fechado, a respiração tão leve que eu precisava me aproximar para ter certeza de que era real. Ela tinha desmaiado logo depois, não de vez. Era um sono do esgotamento, daquele que o corpo impõe quando já não aguentou mais nada. Eu a vi ceder aos poucos, a cabeça tombando para o lado, os braços afrouxando em volta do filho, e me mexi rápido para que o menino não caísse. Fiquei ali, segurando ele, sentado no chão de pedra, com as costas encostadas na parede fria da gruta e a escuridão lá fora se tornando total. Pensei em Donária. Não consigo evitar isso. Toda vez que a vida me empurra para um canto sem saída, ela aparece. Não como visão, não como voz. Aparece como sensação, um aperto do lado esquerdo do peito que não é dor física. É outra coisa. É o peso do que ficou por dizer, do que ficou por fazer. Donária que nunca pôde ter filho. Que tentou 3 vezes e perdeu as 3. Que me dizia nas noites difíceis que Deus guardava as maiores dores para quem tinha coração capaz de suportar. E eu nunca soube se ela dizia isso para me confortar ou para convencer ela mesma. Olhei para o menino no meu braço, pequeno, com uma testa que já franzia como se estivesse pensando em algo muito sério. Dedos minúsculos, fechados. Donária teria amado isso. Enxugui o rosto com o dorso da mão antes de perceber que estava molhado. Os 2 homens lá fora estavam amarrados com o próprio cinto deles e com uma corda que eu sempre carregava na mochila de campo. Hábito antigo. Nos anos de polícia rural, aprendi que corda e faca salvam mais vida do que bala. Bala resolve um problema criando 3. Eles estavam sentados com as costas um de encontro ao outro, encostados no tronco de um pequivá que crescia torto na beira da entrada da gruta.
Eu tinha amordaçado os dois com tiras de pano, não por crueldade. Porque grito à noite no cerrado carrega longe demais. Um deles me olhava com raiva, o outro olhava para o chão. Esse segundo me preocupava menos. A raiva eu sei lidar. É o desespero silencioso que cria surpresa. O terceiro tinha fugido na direção norte, pelo rumo que eu calculei ouvindo os galhos quebrando. Norte era o lado da estrada principal. Ele chegaria num carro em menos de 1 hora, provavelmente, e dali, telefone. E daí em diante, reforço. Eu tinha tempo, mas não muito. Precisava pensar com a cabeça fria de quem já esteve em situações parecidas, e não com o coração acelerado de quem está segurando um recém-nascido numa gruta às 11 da noite no meio do cerrado goiano. Respirei fundo. Deixei o bebê com cuidado no chão, sobre a parte mais limpa da minha mochila aberta, que eu tinha espalhado como uma espécie de cama improvisada. Me levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até a entrada verificar o lado de fora. O cerrado à noite é uma coisa com vida própria. O povo da cidade pensa que escuridão é silêncio. Não é. É barulho de outra frequência. Grilo em canto contínuo. Coruja que geme lá no alto. Morcego passando rápido, o ar deslocado pelo vôo quase audível. Sapo que berrava perto de uma vereda que eu sabia existir uns 200 metros abaixo. O vento passando baixo entre o capim, esse som que meu pai chamava de respiração da terra. Fiquei parado no limiar da gruta por uns 3 minutos, só observando, só ouvindo. Nada se movia na direção errada. Por enquanto, ela acordou quando eu voltava para dentro. Acordou com um sobressalto, os olhos arregalados, a mão indo instintivamente para onde o filho estava. E só se acalmou quando eu apontei para a mochila e ela viu o menino dormindo quieto. Ela fechou os olhos de novo por um segundo. Aquele segundo parecia conter um agradecimento inteiro. Quanto tempo eu fiquei? A voz saiu rouca, gasta. Pouco, menos de 1 hora. Ela tentou se sentar e eu fui até ela. Ofereci o braço. Ela estava fraca. Perda de sangue, cansaço extremo, susto acumulado. Não era o tipo de coisa que uma noite de sono resolve. Era o tipo de coisa que o corpo leva semanas para esquecer. Preciso do meu filho, ela disse. Peguei o menino com cuidado e coloquei nos braços dela. Ela o recebeu como quem recebe de volta algo que tinha certeza de ter perdido para sempre. Encostou o rosto na cabeça pequena dele, ficou assim, imóvel, respirando ele. Eu me afastei. Não era meu momento. Fui até a parede do fundo da gruta e sentei com a arma no colo, a faca na cintura, o ouvido ligado para o lado de fora. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você nunca me perguntou meu nome? Não perguntei. É Gilvana. Deixei o nome pousar. Gilvana. Interior da Bahia tem muito isso, nomes que parecem ter sido inventados na necessidade, na pressa, na fé. Nomes que carregam a história de quem os deu. Sou Argemiro, respondi. Pode me chamar de Miro. Ela olhou para mim por um momento com aquela expressão que as pessoas têm quando tentam encaixar um rosto num personagem que ainda não entenderam. Você não é um fazendeiro comum, é?
Fui muita coisa antes de ser fazendeiro. Aqueles homens lá fora estão vivos, presos. Ela fechou os olhos de alívio. Isso me disse algo sobre ela. Alguém que acabou de ser caçada por homens armados, que foi vítima de violência calculada, e o primeiro alívio que sente ao saber que os algozes estão presos é pelo fato de estarem vivos. Não havia raiva em Gilvana. Havia sobrevivência. São coisas diferentes. O que acontece agora? Ela perguntou. Depende de você me contar tudo. Do começo. A história saiu aos pedaços. Não de uma vez, não em linha reta. Saiu como água de fonte fraca. Um fio, uma pausa, outro fio. Eu ouvi sem interromper. Aprendi há muito tempo que pressa para ouvir faz a pessoa se calar mais cedo. E eu precisava de tudo. Gilvana tinha 26 anos. Nascida num vilarejo pequeno perto de Canabrava, Goiás. Filha de uma lavadeira e de um homem que partiu quando ela tinha 7 anos. Cresceu em casa de parente, estudou até onde deu e aos 18 foi trabalhar como doméstica na fazenda São Benedito. Uma propriedade de quase 3.000 hectares no sudoeste do estado, pertencente a Raimundo Borges Cavalcante, o homem que todos conheciam simplesmente como Seu Borges, com um respeito que era 90% medo. Ela ficou 6 anos na fazenda. Trabalho honesto, pagamento em dia, sem problema, até que Seu Borges ficou viúvo. Ela parou de falar por um momento. Ajeitou o bebê que começava a mexer. Quando continuou, a voz estava mais baixa. Não foram 6 meses. Ela não soube dizer exatamente quando começou. Essas coisas não têm data. Tem uma pressão que vai aumentando até que a pessoa percebe que já está presa quando ainda acreditava estar livre. Seu Borges tinha 72 anos. Dinheiro, poder e uma solidão que ele confundia com direito. Quando Gilvana percebeu que estava grávida, a primeira coisa que sentiu não foi alegria nem desespero. Foi medo. O tipo de medo que paralisa por dentro enquanto o rosto ainda sorri. Ela foi até ele. E pela primeira vez na vida, viu seu Borges com medo também. Não dela, do escândalo, de um filho fora do casamento que poderia chegar aos ouvidos dos filhos legítimos, 2 homens adultos que já disputavam a herança em vida, de processos, de partilha forçada, de jornalistas que esses dias andam farejando as fazendas grandes de Goiás atrás de irregularidade ambiental e trabalhista. Um filho seria uma faísca perto de um paiol cheio. Ele mandou 2 homens conversar com ela na semana seguinte. Conversa é um jeito bonito de dizer. Eles deixaram claro o que ele queria. E o prazo. Ela fugiu na mesma noite, com nada além das roupas que usava e o endereço de uma prima em Jataí que ela não via há 3 anos. Nunca chegou lá. Começou o trabalho de parto numa rodovia, sozinha, a pé. Foi quando eu apareci. Fiquei em silêncio depois que ela terminou. O bebê tinha começado a mamar.
Ela tinha abaixado a cabeça sobre ele, aquela postura de mãe que é igual no mundo inteiro, curva e protetora como um teto improvisado. Olhei para o teto de pedra da gruta. Calcário escuro, uma raiz fina penetrando por uma fissura. Pensei numa coisa que meu pai dizia quando eu era menino e reclamava de problema pequeno. O mundo tem muita coisa errada que a gente não pode consertar, Miro. Mas de vez em quando aparece uma que a gente pode. Aí você faz a sua parte e deixa o resto com Deus. Não sei se Deus estava fazendo a parte dele essa noite, mas eu sabia o que eu ia fazer. Você conhece alguém em quem confia de verdade? Perguntei. Não parente próximo. Alguém que Borges não consiga rastrear por você. Ela pensou. Tem uma mulher, Dona Eurides, parteira aposentada que morava perto da roça da minha mãe. Ela é de Palmeiras de Goiás. Nunca teve ligação com a fazenda. Tem telefone dela? De memória. Aprendi quando era criança. Bem, vou precisar desse número. Ela me olhou. O que você vai fazer? Eu me levantei, fui até a entrada da gruta, olhei o céu. Lá em cima, as estrelas eram absurdamente claras. Interior de Goiás não tem poluição de luz. O céu é honesto, mostra tudo. Calculei o tempo. O terceiro homem tinha fugido havia quase 2 horas. Mesmo que tivesse encontrado sinal e ligado imediatamente, reforços vinham de onde? A fazenda São Benedito ficava no sudoeste. Dali, pela estrada de chão, eram uns 40 quilômetros pelo caminho que eu conhecia. Mas eles provavelmente viriam pelo asfalto e depois pela vicinal, o que dava quase o dobro. Com carro, 1 hora e meia no mínimo. Talvez 2, se o terceiro tivesse tido que andar até a estrada antes de encontrar sinal. Não era muito, mas era alguma coisa. O que eu vou fazer? Respondi para Giovanna sem tirar os olhos do céu. É garantir que quando o sol nascer, você e seu filho estejam num lugar seguro. Com nome registrado. Com gente que saiba o que aconteceu. Porque um homem com poder como Borges só pode ser detido de uma forma. Qual? Tornando o segredo inútil. Passei a hora seguinte em movimento. Primeiro, fui até os 2 homens amarrados. Precisava de informação, não de maldade. Me abaixei na frente do que olhava para o chão. O menos raivoso, o mais assustado, o mais útil. Você tem família? Perguntei baixo. Ele me olhou sem responder. Eu não pergunto isso para te ameaçar. Pergunto porque sei que você não escolheu esse trabalho por prazer e porque o que acontece nas próximas horas vai decidir se você dorme em casa nos próximos meses ou não. Silêncio por 10 segundos. Depois ele assentiu. Então me responde uma coisa. Quantos vão vir? Ele olhou para o lado, hesitou e disse um número com os dedos. 4. Com arma? Assentiu de novo. De onde? Apontou com o queixo para o norte, confirmando o que eu já suspeitava. Obrigado, falei. E era verdade. Voltei para dentro. Giovanna tinha adormecido de novo com o bebê no colo. O menino estava quieto. Os dois tinham essa trégua breve que o esgotamento concede. Peguei o celular que tinha tirado do bolso de um dos homens lá fora. Sem senha. Sorte. Sinal fraco. Mas existia. Uma barra. Às vezes uma barra basta. Disquei um número que não usava havia 3 anos. Chamou 4 vezes. 5. 6. Quem é?
Uma voz grossa, sonolenta e desconfiada. Delegado Fortunato, aqui é Argemiro Paes. O Miro da Rural, silêncio. Miro, você sumiu da face da terra, homem. Faz anos. Eu sei, agora me ouve. Tenho uma mulher com recém-nascido, 2 homens presos e vou receber reforço de capanga de fazendeiro em menos de 1 hora. Preciso que você grave o que vou te dizer e que chame o pessoal. Outro silêncio, mais curto. Fala. Falei tudo. Em 18 minutos, sem deixar nada de fora. Nome de Borges, nome de Gilvana, localização aproximada, situação dos homens presos, o que ela tinha me contado. Fortunato era da velha guarda, tinha suas falhas e seus problemas, mas tinha uma coisa que eu sempre respeitei nele. Quando a situação era real, ele parava de dormir. Vou ligar para o plantão agora. Mas, Miro, você está falando de Raimundo Borges. Esse homem tem advogado que trabalha dia e noite. Eu sei. Por isso você vai documentar tudo antes de ele chegar. E por isso eu preciso que Gilvana fale com alguém de imprensa ainda essa noite. Tem uma repórter em Goiânia, da Rádio Comunitária do Estado. Chama Sônia Barros. Você sabe quem é? A que fez a reportagem das terras griladas no norte? Essa. Liga para ela também. Você está pedindo muita coisa de um homem que você acordou de madrugada. Tô, e você vai fazer porque sabe que é certo. Pausa longa. Onde você está exatamente? Dei a localização. Ponto de referência que eu sabia que ele conhecia. A gruta ficava próxima de uma fazenda desativada que todo policial rural da região sabia onde era, lugar que a gente usava como ponto de encontro em operações antigas. 40 minutos, ele disse. Segura aí. Desliguei. Voltei para dentro e fiquei em pé olhando para Gilvana e o filho dormindo. 40 minutos era tempo, mas os homens de Borges podiam chegar antes. E mesmo que chegassem depois, podiam chegar antes da polícia. E 4 homens armados num cerrado às 3 da manhã, com ordens de um homem acostumado a não ouvir não. Isso não é cálculo simples. Precisava preparar o terreno. Saí de novo. Trabalhei em silêncio pelos 20 minutos seguintes, usando o que o cerrado tinha para oferecer: cipó para amarrar, graveto seco para a armadilha de barulho, pedra estratégica. Não era guerra, era aviso. Era coisa suficiente para que qualquer um que entrasse na área fizesse barulho antes de chegar perto da gruta. Tempo suficiente para eu me posicionar. Quando terminei, subi num pindaíba baixo e fiquei quieto, ouvindo. O cerrado respirava normal, por enquanto, mas lá no fundo, no limite do que o ouvido alcança, eu ouvi, longe ainda, mas vindo. Motor de carro. Fechei os olhos por um segundo. Aparece logo, Fortunato. Pelo amor de Deus, aparece logo. Desci da árvore. Voltei para a gruta. Parei na entrada. Gilvana estava acordada. Me olhava. Eles vêm, ela disse. Não foi pergunta. Vem. E a polícia? Também. Qual chega primeiro? Olhei para ela, para o filho nos braços dela, para aquele rosto jovem que tinha carregado medo demais nas últimas horas. A gente vai estar bem de qualquer jeito,
Não era promessa vazia, era decisão. Tem diferença. Ela assentiu, olhou para o filho. Como eu vou registrar ele? Perguntou de repente com aquela suavidade estranha que as pessoas têm quando o perigo está perto e a mente busca o futuro para não enlouquecer no presente. Ainda não pensei no nome. Fiquei parado por um instante. Pensa nisso depois. Não, quero pensar agora. Ela pausou. Tem algum nome que você gosta? Aquilo me pegou de surpresa. Olhei para ela. Ela me olhava com sinceridade, sem cálculo, sem intenção além da pergunta em si. Respondi sem pensar. Donário. Ela repetiu o nome baixo, quase para si. Donário. Olhou para o filho. É bonito, tem história. Tem. Ela não perguntou qual história. Não precisava. Certas coisas se respeitam sem precisar ser explicadas. Lá fora, o som do motor estava mais perto. Me virei para a entrada da gruta. Apertei a faca na cintura. E esperei. O primeiro carro parou a uns 300 metros. Eu ouvi o motor morrer antes de ver luz. Gente que veio fazer coisa errada, aprendeu que farol aceso de noite entrega posição. Desligaram tudo e vieram no escuro. Isso me disse muito sobre eles. Não eram amadores, eram homens acostumados com esse tipo de trabalho. O tipo de gente que Borges mantinha na folha de pagamento não por necessidade de fazenda, mas por necessidade de outro tipo. Fiquei imóvel do lado de fora da gruta, encostado na pedra, fundido na sombra. Contei as respirações. Uma técnica antiga de quando eu fazia operação no escuro do cerrado e precisava que o coração obedecesse à cabeça em vez do contrário. Inspira fundo, solta devagar, repete. O medo não desaparece. Mas ele para de gritar e começa a sussurrar, e sussurro dá para administrar. Ouvi passos, pelo menos 3 pares. Calculei que o quarto ficou no carro, posição de retirada, de apoio, de quem segura o volante pronto para sair. Isso era protocolo. Confirmava que eram profissionais. 3 homens, então, avançando em formação aberta pelo cerrado, afastados uns dos outros, sem falar. Comunicando com toque ou sinal, provavelmente. A primeira armadilha de graveto disparou. O estalo foi seco no silêncio da noite e durante um segundo os 3 pararam. Instinto de animal. Depois um deles falou baixo para os outros e continuaram. Mas tinham parado. E aquela pausa, por menor que fosse, era ouro. Me movi para a direita, no sentido contrário ao que eles esperariam. Quem monta a armadilha normalmente fica perto dela. Mas eu tinha deixado as armadilhas no lado oposto ao que eu estava. Detalhe pequeno, diferença grande. A segunda armadilha disparou. Dessa vez, um deles xingou baixo. Parei atrás de um pequizeiro de tronco grosso e fiquei quieto. Eles estavam a menos de 80 metros agora. Podia ouvir a respiração do que estava na frente, um homem pesado, passos fundos na terra seca. Foi quando a primeira sirene uivou lá longe, distante ainda, mas inequívoca no silêncio do cerrado. Sirene de viatura, aquele gemido eletônico que não tem como confundir com mais nada. E não era uma, eram 2, sobrepostas, chegando por direções diferentes.
Fortunato tinha ligado para o plantão. E o plantão tinha levado a sério. Os 3 homens pararam de novo. Ouvi um deles falar no rádio, voz baixa, urgente. Depois silêncio, depois a resposta. Não dava para ouvir as palavras, só o tom. E o tom era de quem está recebendo ordem de recuar. Fiquei parado, não me mexi. Porque homem de capanga em retirada é mais perigoso que homem de capanga em avanço. No avanço, ele tem direção. Na retirada, ele tem pânico. E pânico dispara gatilho sem aviso. Os 3 recuaram devagar. 2 foram pelo mesmo caminho que vieram. O terceiro fez um arco mais amplo, mais perto do lado da gruta do que eu queria. Deixei ele passar. A 10 metros de mim, no escuro. Não respirei. Ele passou sem me ver. E foi embora. As viaturas chegaram 6 minutos depois. 2 carros da Polícia Civil e uma caminhonete da Polícia Militar. Fortunato veio no primeiro carro, desceu antes de parar completamente, do jeito que ele sempre fez, nos 20 anos que eu o conheci. Corpo grande, andar pesado, aquela expressão permanente de homem que viu coisa demais para ainda se surpreender com alguma coisa. Mas quando me viu parado na entrada da gruta, ele parou por um segundo. Você ficou mais velho, Miro. Você também, ele bufou. Olhou ao redor para os 2 homens ainda amarrados no tronco do pequivá, para a gruta, para o cerrado quieto. Os outros fugiram quando ouviram a sirene, foram para o norte. Se você mandar uma viatura agora, pega o carro deles ainda. Ele virou para um dos policiais militares e deu a ordem. O rapaz foi sem questionar. E a mulher? Fortunato perguntou. Dentro, com o bebê. Precisa de médico. Tem uma equipe vindo do SAMU de Jataí. 30 minutos. Entrei na gruta com Fortunato atrás de mim. Giovana estava sentada com Donário no colo, as costas na parede de pedra, os olhos abertos e alerta. Quando viu o crachá de Fortunato, ela não relaxou de imediato. Aprendi a não esperar isso de pessoa que foi perseguida pela lei de outra forma, mesmo que indiretamente. Confiança em uniforme não é automática quando você viveu o que ela viveu. Pode falar com ele? Eu disse para ela. Pode confiar. Ela me olhou. Depois, olhou para Fortunato. Você vai me proteger de Borges. Fortunato se abaixou, ficou na altura dos olhos dela. Era um gesto que eu via nele raramente, aquela atenção física que faz a pessoa entender que está sendo realmente ouvida. Eu vou fazer o trabalho que devia ter sido feito antes. Me conta tudo. Eu saí da gruta enquanto ela falava, não porque não quisesse ouvir, porque ela precisava falar sem me olhar o tempo todo para verificar se eu aprovava, se eu confirmava, se eu estava de acordo. A história era dela. As palavras tinham que sair dela sozinhas, sem muleta. Fui até uns 20 metros de distância e sentei num afloramento de pedra que ficava numa clareira pequena onde o cerrado abria um pouco. Dali dava para ver o céu inteiro. Estava começando a clarear no lado leste. Aquele azul escuro que precede o amanhecer, quando a noite ainda não foi embora, mas a luz já avisou que vem. Eu conheço essa hora.
É a hora que eu mais acordava na fazenda, quando Donária ainda estava viva. Ela chamava de a hora do meio, nem noite nem dia, o mundo segurando o fôlego antes de recomeçar. Sentia cansaço de uma vez só. Ele não tinha me pegado durante a ação. Nunca pega, porque durante a ação o corpo não permite. Mas depois, quando o perigo passa e os músculos recebem a notícia de que podem parar, aí cai tudo junto. As mãos tremeram um pouco. Deixei tremer. Isso também era coisa antiga que aprendi. Não segura o tremor, porque ele vai sair de algum jeito, e é melhor sair pelas mãos do que pela cabeça. Pensei no caminho dos últimos meses, na fazenda vazia, no gado que eu tocava sozinho, nas refeições que eu fazia em silêncio, sentado na mesma cadeira de sempre, com o prato de sempre, olhando pela janela para o mesmo pasto de sempre. Havia uma mesmice na minha dor que eu tinha confundido com paz. Achei que ter parado de sofrer agudamente era o mesmo que ter cicatrizado. Não era, era torpor. O tipo de quietude que não é cura, é anestesia. E então a estrada, e a mulher na beira do asfalto. E aqui, não conseguia dizer que era acaso. Não sou do tipo que acredita em destino costurado com linha fina pelos céus, não sou de evangelismo nem de coisa parecida. Mas tem coincidências que são grossas demais para engolir como apenas isso. Tem encontros que parecem ter sido marcados por uma lógica que nenhum dos envolvidos entende no momento. Uma coisa eu sabia. Antes dessa noite, eu estava morrendo devagar numa fazenda solitária e nem tinha percebido. Fortunato veio até mim quando terminou de ouvir Gilvana. Sentou ao meu lado na pedra com aquele esforço de quem já não dobra o joelho sem comentário interno. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o mesmo ponto do horizonte que eu olhava. Ela tem tudo, ele disse por fim. Datas, nomes, situações, a testemunha mais sólida que eu já ouvi. Pausa. E o filho é a prova mais concreta que existe. Vai ser suficiente? Para abertura de inquérito, com certeza. Para condenação. Ele balançou a cabeça. Você sabe como é isso. Borges tem advogado bom. Por isso, a Sônia Barros. Ele me olhou de canto. Você já ligou para ela? Não. Mas você ligou? Silêncio. Liguei. Ele admitiu. Ela está a caminho. Chega quando o SAMU chegar, mais ou menos. Bem, você entende que, se isso vai para a imprensa, vai ter reação? Entendo. Borges tem gente em Brasília, Miro. Borges tem advogado em Brasília. É diferente. Olhei para ele. Você tem medo? Ele ficou quieto por um tempo. Tenho juízo, disse por fim, que às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Aquilo me arrancou algo que eu não esperava. Uma risada curta, seca, saída de um lugar que não ria há muito tempo. Fortunato me olhou surpreso. Depois soltou um riso também, breve, e a gente ficou assim por um momento.
Dois homens velhos numa pedra de cerrado às 4 da manhã, rindo de um medo que era sério demais para não ter graça nenhuma. O SAMU chegou às 4h20, dois paramédicos jovens, uma mulher e um homem, com aquela eficiência prática de quem aprendeu a não perder tempo com o que não importa. Entraram na gruta, avaliaram Gilvana e Donário, trocaram olhares profissionais, e a paramédica disse que os dois estavam bem para o que tinham passado. Bem, sendo palavra generosa, mas tecnicamente correta. Gilvana relutou quando eles disseram que precisavam levá-la para Jataí para exames. E ele? Ela perguntou, olhando para mim da maca improvisada. Eu vou atrás. Promete? A palavra caiu diferente do que ela provavelmente pretendia. Pesada, nua, sem cerimônia. Ela não era criança pedindo promessa. Era mulher que tinha sido abandonada antes e precisava de uma palavra concreta para segurar enquanto o resto do mundo ainda era incerto. Prometo, ela assentiu. Deixou os paramédicos trabalhar. Quando colocaram ela na ambulância, com Donário embrulhado nos braços, ela me olhou pela última vez antes da porta fechar. Não disse nada. Eu também não. Mas era o tipo de silêncio que contém muita coisa, que é cheio por dentro mesmo sendo quieto por fora. A ambulância partiu pela trilha em direção à estrada. Fiquei olhando até as luzes desaparecerem. Sônia Barros chegou 15 minutos depois. Era uma mulher de uns 40 anos. Cabelo curto, olhos espertos, com aquela energia de quem dorme pouco por escolha e não por obrigação. Veio com um gravador e sem cameraman. Trabalho de madrugada no Cerrado não é para equipe grande. Ela me olhou, olhou para Fortunato, olhou para os dois capangas que os policiais militares tinham colocado numa viatura. Mas me conta, ela disse simplesmente. Eu a olhei. Quem você quer ouvir? Começa por você. Sentei na pedra de novo. Ela ficou em pé. E eu contei, sem enfeite e sem drama, do começo. A estrada, a mulher, a mata, a gruta, o bebê. Sônia escutou sem interromper uma vez. Era a marca de repórter bom, silêncio estratégico, o tipo que faz o outro continuar falando porque a pausa parece exigir preenchimento. Quando terminei, ela ficou quieta por uns 5 segundos. Raimundo Borges Cavalcante. Você tem certeza do nome? Ela me disse. E os dois lá, apontei para a viatura, confirmaram indiretamente sem perceber. Eu tenho coisas sobre ele, ela disse, mais para si do que para mim. Coisas que faltavam amarrar. Olhou para mim. Isso pode ser grande. Pode ser perigoso, corrigi. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela respondeu, sem hesitar. Era verdade. Pedi o contato dela e dei o meu. Disse que ela precisaria falar com Gilvana e que Gilvana precisaria estar em lugar seguro antes disso. Sônia concordou. Ela entendia esse tipo de coisa. Não era a primeira vez que lidava com fonte vulnerável. Quando ela foi falar com Fortunato, me levantei e comecei a andar de volta pela trilha. Meu cavalo estava onde eu tinha deixado, amarrado num angico a uns 400 metros da gruta, em direção diferente da que os capangas tinham vindo.
Ele me ouviu chegando antes de me ver. Levantou a cabeça, bufou uma vez. Aquela saudação breve e pragmática que cavalo de campo tem, sem drama, sem exagero. Eu sei, falei para ele. Foi uma noite longa. Soltei o nó, subi. Sentei na cela com aquele cansaço que afunda os ombros e fecha os olhos. O animal ficou parado por um momento, esperando instrução. Não dei nenhuma. Ficamos os dois assim, imóveis no limiar do amanhecer, com o cerrado acordando devagar ao redor. Pássaro soltando o primeiro canto, aquele timbre fino que anuncia a luz. O ar esfriando mais um grau antes de começar a esquentar. Aquela janela estreita de frescor que o interior goiano oferece só nos primeiros minutos do dia. Pensei em Gilvana e Donário na ambulância. Pensei em Fortunato preenchendo o boletim. Pensei em Sônia com o gravador. Pensei em Borges dormindo na fazenda grande, sem saber ainda que a noite tinha mudado alguma coisa de vez. E pensei em mim mesmo. Argemiro Paes, 53 anos, viúvo, fazendeiro de Goiás, que há 3 anos tinha decidido que sua história pessoal tinha terminado junto com a de Donária, que tinha confundido lealdade com morte, que tinha parado de viver achando que era respeito. Dei um toque leve no flanco do cavalo. Ele começou a andar. O sol estava quase na linha do horizonte quando eu saí da trilha para a estrada de chão. A luz entrava rasante, aquela luz laranja densa do nascente que pinta tudo com a mesma cor e faz até o feio parecer com sentido. A poeira da estrada captava aquela luz e ficava dourada no ar, e as cercas de arame farpado lançavam sombras compridas e paralelas no chão vermelho. Era bonito, absurdamente bonito para uma manhã que tinha começado de forma como tinha começado. Segurei as rédeas com mais leveza do que o necessário e deixei o animal escolher o ritmo. Ele trotou, e eu fui. Com uma promessa a cumprir em Jataí, e com a sensação, estranha e nova e assustadora, como tudo que é verdadeiro, de que minha história não tinha terminado coisa nenhuma. Tinha apenas virado de página. Jataí acordava quando eu cheguei. Não a cidade inteira de uma vez. Cidade do interior não funciona assim. Acordava em pedaços, no ritmo de quem não tem pressa de ser outra coisa além do que já é. A padaria da esquina com a persiana levantada pela metade e o cheiro de pão saindo pela fresta. O senhor de idade varrendo a calçada em frente ao armazém, devagar, com aquela vassoura de palha que parece ter a mesma idade que ele. Um cachorro atravessando a rua sem olhar para os lados porque em Jataí, de manhã cedo, os carros ainda respeitam cachorro. Deixei o cavalo no posto de abastecimento na entrada da cidade, com um rapaz que me olhou com aquela cara de quem quer perguntar muita coisa, mas decide não perguntar nenhuma. Dei algum dinheiro, pedi água e capim, e ele assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo receber um homem sem camisa, com a calça rasgada e cara de noite sem dormir, montado num cavalo às 6 da manhã. Fui a pé até o hospital. A UPA ficava numa rua lateral, construção baixa de tijolo aparente, com uma faixa azul desbotada na fachada. Tinha 2 pessoas na recepção.
uma funcionária digitando sem pressa e um senhor mais velho dormindo na cadeira com o queixo no peito. Perguntei por Giovana. A mulher me olhou de cima a baixo, com aquela avaliação rápida e discreta que recepcionista de hospital desenvolve, calculando risco, vínculo, urgência. O senhor é família? Parei por um segundo. Sou, respondi. Não era mentira. Era uma verdade que ainda não tinha nome. Ela me mandou para o corredor B, sala 4. Giovana estava acordada. Estava numa maca com grades, num quarto que dividia com outra paciente que dormia com a cortina fechada. Tinha um curativo no braço esquerdo, o cabelo solto e despenteado, e Donário dormia numa daquelas camas de acrílico transparente que o hospital usa para recém-nascido, posicionada do lado direito dela, perto o suficiente para ela alcançar com o braço. Quando me viu na porta, algo no rosto dela afrouxou. Não foi sorriso. Foi mais fundo que sorriso. Foi o relaxamento de quem estava sustentando peso e de repente pode pousar um pouco. Você veio, ela disse. Falei que vinha. Entrei, peguei a cadeira plástica que estava encostada na parede e sentei perto da cama. Olhei para Donário. Ele dormia com aquela seriedade de recém-nascido, senho franzido, punhos fechados, como se sonhar já fosse trabalho sério. Como vocês estão? Ele está ótimo, ela disse, com aquela certeza de mãe que independe de exame médico. A médica disse que para o que passou, está perfeito. Peso bom, respiração boa. Fez uma pausa. Eu estou inteira, mais ou menos. Inteira, mais ou menos. Era a honestidade de pessoa que não tem energia para fingir. O delegado Fortunato vai mandar um policial para ficar aqui hoje, eu disse. Precaução. Ela assentiu, olhando para o filho. E Borges ainda não sabe o tamanho do problema que tem, mas vai saber. Ela ficou quieta por um momento. Depois. Você acha que eu devo falar com a repórter? Acho que é sua decisão. Parei. Mas acho também que a melhor proteção que você tem agora não é policial na porta. É nome no jornal. É história conhecida. Homem como Borges age no escuro. Você tira o escuro, você tira a ferramenta principal dele. Ela olhou para mim com aquela expressão de quem está pesando coisa muito pesada numa balança muito frágil. Tenho medo, ela disse. Simples assim. Eu sei. Mas vou fazer. Simples assim também. Fortunato chegou às 8 da manhã com 2 policiais e uma assistente social chamada Marlene. Uma mulher pequena de óculos redondos que entrou no quarto e em 30 segundos já tinha transformado o ambiente. Não por barulho, mas por aquela competência tranquila de quem sabe exatamente o que está fazendo e não precisa anunciar isso. Ela conversou com Giovana por quase 1 hora. Eu fiquei do lado de fora no corredor, sentado no chão com as costas na parede e dormi por uns 40 minutos, sem querer.
Aquele sono súbito e sem aviso que o corpo impõe quando a adrenalina finalmente vai embora e deixa a conta para trás. Acordei com Fortunato sentando do meu lado. O inquérito foi aberto essa madrugada, ele disse sem introdução. Ameaça, coação, tentativa de homicídio. Tem advogado de Borges tentando falar comigo desde as 7. Olhou para o teto. Isso vai ser complicado. Complicado é diferente de impossível. Você sempre foi otimista da pior forma possível, sabia? Da pior forma como? Daquele jeito que obriga a gente a continuar tentando. Fiquei quieto. Isso era elogio com roupa de reclamação. E eu conhecia Fortunato de longe, suficiente para saber que era a forma mais próxima de gratidão que ele conseguia expressar. A Sônia, ele disse depois. Ela foi para Goiânia essa madrugada. Disse que tem material suficiente para uma série de reportagens, que Borges tem outras histórias além dessa. Pausou. Ela me pediu para te agradecer. Não precisa. Eu sei que não precisa. Mas ela pediu mesmo assim. Fiquei olhando para o chão do corredor. Linóleo desgastado com aquele padrão bege que é cor universal de corredor de hospital público. Fortunato. Ele me olhou. Ela tem onde ir? Gilvana. Quando sair daqui. Ele suspirou fundo. A assistente social está verificando abrigo em Goiânia. Tem um programa estadual para mulher em situação de risco, mas burocracia leva tempo. Pausa. Por quê? Não respondi imediatamente, porque a resposta que tinha na cabeça era grande demais para caber numa frase de corredor de hospital, e eu precisava ter certeza de que era real antes de falar em voz alta. Coisa falada em voz alta fica diferente de coisa pensada, mais concreta, mais comprometida, mais sem volta. Ainda estou pensando, disse por fim. Ele me olhou por um momento com aquela expressão de homem que já viu muita coisa e aprendeu a reconhecer quando algo está mudando debaixo da superfície. Tá, ele disse. E não perguntou mais nada. Na parte da tarde, Marlene me chamou para conversar. Ela tinha um jeito de falar que eu precisei de um tempo para identificar. Falava como se já soubesse a resposta para a pergunta que ainda não tinha feito, como se a conversa fosse uma confirmação de algo que ela tinha calculado antes de entrar na sala. Não era arrogância, era experiência. O tipo de leitura de situação que vem de anos olhando para pessoas em momento de crise e aprendendo a distinguir impulso de intenção. O senhor tem espaço na sua propriedade? Ela perguntou direto. Olhei para ela. Tem, respondi. Por quê? Porque abrigo em Goiânia vai demorar no mínimo 2 semanas para ser viabilizado. E Gilvana e o bebê não podem ficar aqui mais de 48 horas. Hospital público, leito necessário. Ela me olhou por cima dos óculos. E por que você não estaria aqui se não estivesse pensando nisso? Fiquei quieto. Seria temporário, ela continuou. Com acompanhamento, eu passaria visita. E haveria um protocolo de segurança com a delegacia.
Eu sei o que seria, respondi. Não é o protocolo que me preocupa. O que é, então? Olhei pela janela do corredor. Lá fora, o estacionamento do hospital, carros parados, o sol batendo no asfalto com aquela brutalidade de meio de dia no cerrado. Tenho uma fazenda que não recebe visita há 3 anos, disse devagar. Que não tem cheiro de comida diferente, nem barulho de conversa. Que está acostumada com silêncio. E silêncio tem um peso. Às vezes parece proteção, às vezes é só peso. Marlene ficou me olhando com aquela atenção específica, sem pressa. Você acha que ia fazer mal a ela? O silêncio? Acho que ia fazer mal a mim, respondi. Ter de novo e depois não ter. Aquilo saiu mais honesto do que eu pretendia, mais nu. Mas eu estava cansado demais para construir parede. Marlene assentiu devagar. Isso é medo legítimo, ela disse. Não é motivo para não fazer. Entrei no quarto de Giovanna no começo da tarde. Ela estava amamentando Donário, aquela concentração quieta, o quarto com a cortina semicerrada para o sol não pegar direto. Quando me viu, ajeitou o cobertor com naturalidade e esperou. Sentei na cadeira. Fiquei em silêncio por um momento, organizando as palavras na ordem certa, porque existem perguntas que, dependendo de como são feitas, soam como obrigação ou como convite, e a diferença importa. Eu tenho uma fazenda, comecei, no município de Caiapônia. Uns 80 hectares, casa de alvenaria, água encanada, energia. Tem um quarto que não uso há 3 anos. Ela me olhou, mas não disse nada. Não é o melhor lugar do mundo, continuei. É longe de tudo. A estrada de acesso é de chão. O vizinho mais próximo fica a 6 quilômetros. Não tem farmácia a menos de 40 minutos. Por que você está me contando isso? Porque você e ele precisam de lugar por uns dias, até as coisas se organizarem. E porque eu prometi que ia atrás. Ela olhou para Donário, depois para mim. Você não me deve nada, ela disse. Eu sei. Então por quê? A pergunta ficou no ar por um momento. Pensei na resposta honesta. Que não era heroísmo, que não era culpa, que era outra coisa, menos fácil de nomear. Uma fissura que tinha aberto em mim quando o bebê chorou dentro daquela gruta, quando a vida insistiu em existir, apesar de tudo que tentava apagá-la, e que agora deixava entrar uma luz que eu tinha me acostumado a viver sem. Porque minha fazenda tem espaço para mais gente, disse por fim. E porque faz tempo que ela só tem eu. Giovanna me olhou por um tempo longo, com aquela seriedade de quem pesa não só a palavra, mas a intenção atrás da palavra. Vai ser complicado, ela disse. Borges não vai parar fácil. Eu sei. Pode ser perigoso para você também. Eu sei isso também. E mesmo assim. Não foi pergunta. Era verificação. E mesmo assim, confirmei. Ela olhou para o filho de novo. Aquele olhar de mãe que consulta o filho em silêncio sobre decisão que só ela pode tomar, mas que precisa sentir o peso dele para ter certeza. Me dá 2 minutos, ela disse. Saí do quarto. Fiquei no corredor, encostado na parede, olhando para o linóleo de sempre. 2 minutos depois, ela me chamou. Tá bom, ela disse quando entrei. Mas tem uma condição. Qual?
Você me ensina a lidar com o gado. Não vou ficar parada numa fazenda sem fazer nada. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Saiu uma risada, curta, genuína, do tipo que não pede licença. Combinado? Respondi. Saí do hospital no fim da tarde. Fortunato tinha resolvido o transporte de Giovanna e Donário para a fazenda no dia seguinte, com escolta até o limite do município. Marlene tinha assinado os papéis necessários. A assistente social deixou o contato e prometeu visita na semana seguinte. O policial ficaria de plantão no hospital essa noite. Tudo encaminhado. Fui buscar o cavalo no posto. O rapaz tinha cuidado bem do animal. Água, capim, e tinha até limpado um pouco o casco traseiro esquerdo que estava com barro acumulado. Me olhou quando eu cheguei com aquela mesma expressão de antes, a curiosidade contida. Desta vez eu falei: "Obrigado pelo cuidado." Ele assentiu, vermelho. "O senhor passou a noite nessa?" Ele perguntou, apontando para minha aparência geral. "Passei." "Mas deu certo?" Olhei para ele. Devia ter uns 18 anos, aquele rosto aberto de quem ainda acredita que as histórias têm resposta simples. "Deu", respondi. Ele sorriu. Montei e saí pela rua. A estrada de volta para Caiapônia era longa e o sol começava a baixar, pintando o céu daquela forma que só o cerrado consegue. Laranja aceso no horizonte, roxo alto e no meio um azul que vai escurecendo aos poucos, como água ficando mais funda. A sombra do cavalo se esticava para o lado direito, comprida e ondulada no chão irregular. Eu ia devagar, não tinha pressa. Pensava no quarto fechado que ia precisar abrir, na roupa de cama que ia precisar trocar, na comida que a despensa não tinha porque eu comprava só para mim, na medida certa de quem não espera companhia. Ia precisar ir à cidade de manhã cedo. Leite, fórmula, as coisas de bebê que eu não sabia ao certo quais eram, mas que Marlene tinha feito uma lista. Pensava em Donária, mas diferente de antes. Antes, eu pensava nela como em coisa perdida, com aquela dor que é fundo sem chão, aquele luto que não tem beira porque a pessoa que você amava era a própria beira de tudo. Pensava nela e ficava parado. Pensava nela e o dia ficava mais cinza. Agora pensava nela e sentia outra coisa junto com a saudade, algo parecido com gratidão, pela forma como ela me ensinou a escutar, a fazer silêncio quando a pessoa precisa de silêncio e presença quando a pessoa precisa de presença. Ela foi a melhor professora que tive nessas coisas, e eu tinha levado anos usando o que ela me ensinou só para mim mesmo, como se fosse coisa particular, como se o aprendizado tivesse validade de uso só dentro do casamento. Ela não teria gostado disso. Ela teria xingado, na verdade, com aquela voz dela que ficava aguda quando estava impaciente, aquele jeito de colocar as mãos na cintura que eu aprendi a reconhecer de longe como sinal de tempestade iminente. "Argemiro Paz, você é teimoso que só ele. Aprende as coisas e guarda no bolso como se fosse dinheiro. Coisa boa não é para guardar, é para gastar." Eu sorri. No meio da estrada, sozinho,
com o sol descendo no cerrado. Sorri de verdade, daquele jeito que vem de dentro e não pede explicação. O cavalo trotou um pouco mais rápido, como se tivesse sentido a mudança. E a fazenda estava lá no fim da estrada de chão, com a poeira vermelha levantando no rastro das patas, e o portão de madeira que eu ia precisar de pintura, e o pasto que ia precisar de reparo na cerca do lado sul. Tinha muito trabalho pela frente. Pela primeira vez em muito tempo, isso soava bem. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não por alarme, não por obrigação. Acordei porque o corpo tinha decidido que aquele dia merecia ser acompanhado desde o começo, desde a primeira claridade, desde o momento em que o cerrado ainda não tinha certeza se ia ser dia ou continuar noite. Me levantei, sem fazer barulho, como se houvesse alguém para não acordar, e só quando cheguei na cozinha vazia, percebi que esse cuidado tinha vindo do instinto, não da razão. Em breve não seria instinto sem razão. Em breve haveria alguém. Acendi o fogão e fiz café. O cheiro se espalhando pela casa foi diferente essa manhã. Não sei explicar exatamente. O café era o mesmo, a lata de sempre, a medida de sempre. Mas tem coisas que mudam de sabor dependendo do que está chegando. O café soube menos amargo. Fui abrindo a casa enquanto ele passava. O quarto do fundo tinha ficado fechado desde que Donária foi embora. Não por ritual, não por promessa. Fechei porque aberto doía. E um dia virou dois. Dois viraram uma semana. Semana virou mês. Mês virou 3 anos. Tem portas que a gente deixa fechadas, não porque decidiu, mas porque nunca encontrou motivo suficiente para abrir. Segurei a maçaneta por um segundo. Abri. O quarto tinha cheiro de fechado, de tempo parado, de ar que não circulou. Entrei, abri a janela, deixei o cerrado da manhã entrar com aquele frescor breve que o interior oferece antes do calor assumir o dia. Tirei o colchão para arejar no lado de fora. Encontrei lençol limpo no armário. Donária era da escola que lavava roupa de cama antes de guardar. Dizia que roupa suja guardada era convite para mau agouro. E eu nunca tinha mudado esse hábito, porque era mais fácil continuar do que decidir parar. Fiz a cama. Coloquei um cobertor fino de algodão que ela gostava, aquele de listras bege e marrom, desbotado mais inteiro. Fiquei parado na porta depois, olhando para o quarto arrumado. Era um quarto simples. Janela com cortina de chita, cômoda de madeira escura, espelho pequeno na parede, nada especial. Mas estava pronto para receber alguém e isso transformava a coisa. Um quarto arrumado esperando pessoa é diferente de quarto vazio. Tem uma intenção no ar. Peguei o balde e fui buscar água para regar a horta. A horta era a coisa que eu mais tinha descuidado nos últimos anos. Donária cultivava aquilo com amor de jardineira. Coentro, cebolinha, tomate, pimentão, manjericão.
Depois que ela foi, deixei ir murchando aos poucos, como se as plantas fossem dependentes dela também, como se tivessem sido plantadas sob um contrato que expirou junto. Só o coentro sobreviveu por conta própria, teimoso, nascendo sozinho, num canto do canteiro mesmo sem ninguém pedir. Reguei o coentro e plantei mais uma linha de cebolinha, que era o que eu sabia fazer. Seria suficiente por enquanto. A caminhonete da assistente social chegou às 10 da manhã. Marlene vinha na frente com o motorista e atrás vinha uma viatura da Polícia Civil com 2 agentes. Procedimento acordado com Fortunato. Escolta até a fazenda, verificação do local e daí em diante presença discreta, ronda periódica pela estrada. Nada ostensivo que chamasse a atenção de quem não devia. Fui até o portão quando ouvi o motor na estrada de chão. A caminhonete parou e Marlene desceu primeiro, com aquela eficiência característica dela, abrindo a porta traseira antes que alguém pedisse. Giovanna desceu devagar. Tinha roupa diferente. Marlene tinha providenciado algumas peças básicas antes da saída do hospital. Estava mais descansada, o rosto menos tenso, mas ainda carregava aquela vigilância nos olhos de quem aprendeu nos últimos dias que o perigo pode vir de qualquer direção e que relaxar completamente era luxo que não podia pagar ainda. Tinha Donário num sling improvisado contra o peito, envolvido no tecido, dormindo com aquela confiança absoluta de quem não sabe que o mundo tem problemas. Ela parou na frente do portão e olhou para a fazenda. Eu a observei olhar. Vi ela perceber o pasto, a cerca, a casa de alvenaria rebocada de branco que eu tinha pintado 2 anos atrás, num ímpeto de ocupar as mãos. O açude no fundo onde os quero-queros andavam na beira. Vi ela perceber o silêncio, não o silêncio vazio, mas o cheio, aquele silêncio de lugar que tem vida, mas não tem pressa. É bonito, ela disse baixo. Não para mim, para si mesma ou para o filho, ou para os dois. Entra, falei. Marlene ficou 2 horas. Verificou o quarto, a cozinha, a água, a distância da cidade mais próxima, as rotas de acesso, o sinal de celular, fraco, mas existente numa janela específica do lado leste da casa, coisa que eu aprendi por necessidade e mostrei para ela. Fez anotações no caderno com aquela caligrafia pequena e precisa. Conversou com Giovanna num canto da varanda por um tempo, eu na cozinha fazendo almoço, sem tentar ouvir. Quando foi embora, me chamou do lado de fora. O senhor sabe que vai ser um processo, ela disse. Não era advertência, era informação. Ela vai precisar de acompanhamento psicológico. O bebê vai precisar de pediatra. O caso jurídico pode se estender por meses. Eu sei. E o senhor está bem com isso? Não foi pergunta. Estou, respondi. Ela me olhou por um momento com aquela expressão que eu já tinha aprendido a ler nela. Avaliação rápida e honesta, sem malícia. Você é um homem incomum, Argemiro. Sou um homem comum que tomou uma decisão incomum. Ela quase sorriu. Talvez seja a mesma coisa, disse, e entrou na caminhonete.
O primeiro almoço com outra pessoa na mesa em 3 anos foi estranho do jeito certo. Fiz arroz, feijão, ovo caipira, farinha e o coentro da horta. Comida de fazenda sem pretensão. Coloquei os pratos na mesa de madeira da cozinha. A mesma mesa de sempre, mas puxei a cadeira do outro lado pela primeira vez desde não sei quando. Giovana estava amamentando Donário quando chamei. Pediu 1 minuto. Veio depois com ele adormecido no sling. Sentou com cuidado para não acordar. Ficamos em silêncio os primeiros minutos. Não era silêncio de constrangimento. Era silêncio de dois estranhos que passaram por coisa séria juntos e ainda estão organizando como se encaixam na normalidade depois da urgência. Foi ela quem começou, com uma pergunta que eu não esperava. Donária era o nome da sua esposa? Olhei para ela. Era. Você disse o nome quando perguntei sobre o bebê. Na gruta, disse. Ela olhou para o filho. Eu não vou mudar o nome, ela disse, com uma firmeza suave. Donário é o nome dele. Pausa. Mas quero saber de onde vem. Se você quiser contar. Ninguém tinha me pedido isso em 3 anos. As pessoas que me conheciam sabiam e não perguntavam por cuidado. As pessoas que não me conheciam não sabiam que havia algo para perguntar. E eu tinha me acostumado a carregar Donária só por dentro, como se ela fosse coisa minha e de mais ninguém. Comi uma garfada. Pensei. Ela era de Quirinópolis. Comecei. Filha de professor. Mulher de cabeça firme e coração aberto, que é combinação rara. Casamos com ela 26, eu 29. Vivemos aqui nessa fazenda 22 anos. Giovana escutava sem movimento. Ela morreu de coisa rápida. Não conseguia dizer a palavra ainda às vezes. Não houve tempo de se preparar. Uma manhã estava aqui, na tarde não estava mais. Parei. Esse é o tipo de perda que a gente não processa de vez. Fica processando em pedaço pequeno, um pouco por dia. E quando percebe já faz 3 anos e você ainda está no meio do processo. Você estava no meio quando me encontrou. Estava. E agora? Olhei para ela, para o bebê dormindo no sling, para a janela da cozinha com o pasto lá fora e a sombra do ipê amarelo que Donária plantou no primeiro ano que chegamos aqui e que havia crescido tanto que tomava metade do quintal. Acho que ainda estou no meio, respondi. Mas o meio ficou diferente. Giovana assentiu. Não disse que entendia, não disse que sentia muito, não disse nenhuma das coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Só assentiu, com aquela seriedade de quem respeita a dor alheia sem precisar cobri-la com palavra. Continuamos comendo, e aquele silêncio entre uma frase e outra foi o mais habitado que a cozinha tinha tido em muito tempo. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi se ajustando. Não de uma vez, não de forma dramática. Foi aquele ajuste gradual que acontece quando dois ritmos diferentes começam a ocupar o mesmo espaço
e precisam encontrar a frequência que não briga. Eu acordava cedo, como sempre, fazia café, tocava o gado nas primeiras horas. Giovana acordava com Donário, que acordava sem consultar ninguém sobre o horário, e nos primeiros dias eu ouvia o choro dele de madrugada pela parede do quarto, e ficava deitado na escuridão com aquela coisa no peito que não era incômodo, era o oposto. Era a sensação de que a casa estava funcionando, de que havia mais de um coração batendo sob aquele telhado. Na segunda manhã, ela apareceu na varanda antes das 6 com o filho no colo e me viu preparando o cavalo. "Posso ver?" perguntou. "Pode vir junto." Ela foi. Ficou observando enquanto eu selava, ajeitava as cangalhas, verificava os cascos. Não perguntou nada, só observava com aquela atenção de quem quer aprender e sabe que aprender começa por olhar antes de fazer. Na terceira manhã, ela pediu para segurar as rédeas. O animal a avaliou com aquela calma de cavalo acostumado com fazenda, bufou uma vez, inclinou a cabeça e ficou quieto sob a mão dela. "Ele aceita você", eu disse. "Como você sabe?" "Quando não aceita, você sabe." Ela sorriu. Era a primeira vez que eu via ela sorrir sem que houvesse algum alívio misturado. Sorriso limpo, de momento presente. A notícia sobre Borges chegou na sexta-feira. Fortunato ligou no celular, com o sinal fraco, mas suficiente. A voz clara o bastante para eu entender cada palavra. A reportagem de Sônia Barros tinha ido ao ar na rádio comunitária na quinta-feira à noite, e o texto tinha sido publicado num portal de notícias de Goiás na manhã seguinte. Tinha saído com nome, com fatos, com a declaração de Giovana gravada na UPA de Jataí, com documentos que Sônia tinha conseguido junto ao cartório e à junta comercial, mostrando irregularidades antigas na fazenda São Benedito. Em 12 horas, tinha sido republicado por 3 jornais do estado. Em 24, a Secretaria de Segurança Pública tinha aberto nota dizendo que acompanhava o caso. Os filhos legítimos de Borges tinham contratado advogados separados dos dele. Primeiro sinal de que a família estava se distanciando antes que o barco afundasse de vez. "Ele vai ter recursos", Fortunato disse. Mas o caminho ficou muito mais estreito. Pausa. "Você fez bem em chamar a Sônia, Miro. Isso mudou o peso da coisa. A Gilvana fez bem em falar. As duas coisas." Desliguei e fui até a varanda onde Gilvana estava sentada com Donário, aproveitando o sol da tarde que, nessa hora, batia de lado e ficava suportável. Contei tudo. Ela ficou quieta por um tempo longo depois que terminei. "Acabou?" ela perguntou por fim. "A parte mais perigosa, sim. O jurídico vai demorar, mas ele perdeu a sombra." Ela olhou para o horizonte.
O sol começando a baixar sobre o pasto, aquela luz dourada que no cerrado do fim de tarde parece material, parece coisa que você pode pegar com a mão. Minha mãe sempre dizia que Deus demora, mas não falha. Ela disse. Eu nunca soube se acreditava nisso. Olhou para Donário. Agora acho que acredito um pouco mais. Não respondi. Fiquei ali, encostado no batente da varanda, olhando para o mesmo horizonte. Tinha uma coisa que eu não tinha dito para Giovana ainda. Que ainda estava organizando dentro de mim, pesando cada ângulo, verificando se era solidez ou se era aquele tipo de impulso emocional que parece sólido enquanto você está dentro da situação e revela fissura quando a situação esfria. Mas a situação já tinha esfriado há alguns dias e a coisa continuava parecendo sólida. Falei com ela na noite de sábado. Depois do jantar, com Donário dormindo no quarto, sentamos na varanda com o café. O cerrado à noite tinha aquele canto de grilo que já era a trilha sonora da minha vida inteira, e as estrelas estavam absurdas como sempre ficam, quando não há nuvem e não há luz de cidade disputando o céu. Marlene disse que tem previsão de vaga no abrigo de Goiânia para a próxima semana, falei. Giovana assentiu sem falar. Mas não é a única opção. Ela me olhou. Respirei fundo. Essa fazenda tem 80 hectares que um homem só não consegue aproveitar como devia. Tem quartos sobrando. Tem horta que precisa de mão que não seja só a minha. Parei. E tem uma criança que vai crescer precisando de mais do que silêncio. Giovana ficou me olhando sem piscar. O que você está propondo? Ela perguntou devagar. Que fique, enquanto quiser, com respeito, com espaço, com regras que a gente define junto. Sem pressão de nenhum lado. Olhei para ela. Eu não tenho ilusão sobre o que é isso. Sei que sou mais velho, sei que nossa história é nova e foi construída em circunstância que não é normal. Não estou pedindo nada além do que estou dizendo. Um lugar que é também seu, enquanto precisar. O silêncio que se seguiu foi longo. Lá no pasto, um animal se mexeu na sombra. O vento passou pela cerca com aquele som fino que é uma das coisas mais antigas que eu conheço. Você não tem medo? Ela perguntou. De se apegar, de depois... Tenho, interrompi. Tenho esse medo todo dia. Parei, mas aprendi com alguém que faz falta que medo não é razão suficiente para não viver. Giovana baixou os olhos para o café. Ficou assim por um momento. Quando levantou os olhos, havia algo diferente neles. Não era a decisão ainda. Era a pessoa chegando mais perto da decisão, olhando para ela de frente. Me dá tempo para pensar, ela disse. Todo o tempo que precisar. Ela me respondeu 2 dias depois, não com palavras. Eu estava no curral de manhã, separando o gado para o trato, quando ouvi passos e me virei. Ela vinha pela trilha do quintal com Donário no sling e uma enxada na mão que tinha tirado do galpão. Parou na beira do curral. Você disse que ia me ensinar a lidar com o gado, ela falou. Fiquei parado por um segundo. Disse. Então começa hoje. Aquilo tinha a mesma leveza e a mesma firmeza de um contrato assinado.
sem cerimônia, sem discurso, sem drama. A resposta que ela tinha me dado não estava nas palavras. Estava no fato de que ela tinha pego uma enxada e vindo trabalhar. Fiz um gesto mostrando a entrada do curral. Ela entrou e começou. Nos dias seguintes eu fui entendendo o que significa ter a vida de volta de uma forma que você não esperava. Não é barulho constante. Não é agitação. É diferente. É aquela percepção sutil de que o mundo ao redor tem mais textura, que as coisas têm mais peso e mais leveza ao mesmo tempo, que o dia tem mais pontos de referência. Eu me via notando coisas que tinha parado de notar. A cor exata do céu às 5 da tarde, o cheiro específico do capim molhado de orvalho, o som que Donário fazia dormindo, aquele tipo de respiração de bebê que é a coisa mais completamente sã que existe no mundo. Giovanna aprendia rápido, não só o gado. Aprendeu os ritmos da fazenda, as particularidades da terra, onde o solo era mais seco, onde tinha umidade suficiente para plantio. Fazia perguntas precisas, sem enfeite, e aplicava as respostas sem precisar repetir 2 vezes. Tinha aquela inteligência prática de quem cresceu, aprendendo a resolver o que estava na frente sem esperar manual. Numa tarde encontrei ela com Donário deitado num cobertor no chão da varanda. Ela sentada ao lado, desenhando alguma coisa num papel. Me aproximei. Era um esboço de horta, canteiros organizados com os nomes das plantas escritos na letra pequena e caprichada que ela tinha. Coentro, cebolinha, tomate, alface, quiabo, jiló, ela disse sem levantar os olhos. E aqui no canto um pé de boldo, que é o que sempre faltou em toda a casa que eu morei. Fiquei olhando o desenho. Donária também queria boldo, eu disse. Ela parou por um segundo. Então estava na hora de plantar. O mês passou com aquela velocidade específica dos meses que tem conteúdo. Mês vazio, arrasta. Mês cheio, voa. O processo contra Borges avançou mais rápido do que Fortunato esperava. A pressão da imprensa tinha tirado a lentidão conveniente que esse tipo de caso costuma ter. 2 dos capangas tinham firmado acordo com o Ministério Público. O terceiro, o que tinha fugido pela mata naquela noite, foi encontrado em Mato Grosso, numa abordagem de rotina, e estava respondendo em liberdade por enquanto. Borges tinha se recolhido na fazenda com os advogados. A sombra dele continuava existindo, mas havia encolhido. Sombra que encolhe perde o poder de cobrir. Marlene visitou 3 vezes. Na terceira, fechando o caderno depois de conversar com Giovanna, me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido, que era o mais próximo dela de aprovação. Ela está bem, disse. O bebê está ótimo. Olhou ao redor, para a horta nova crescendo, para o pasto, para a casa com a janela aberta e a cortina se mexendo no vento. A situação está bem. Está. Você também.
Não foi pergunta nem avaliação. Era observação simples, dita como se fosse a conclusão natural de uma equação que ela estava acompanhando. Também, confirmei. Numa tarde de quinta-feira, quase no fim do mês, eu estava consertando a cerca do lado sul quando ouvi o cavalo bufar lá no pasto. Levantei os olhos. Giovanna vinha pela trilha com Donário no sling e uma garrafa de água que ela tinha o hábito de me trazer por volta das 3, quando o calor era maior. Tinha começado a fazer isso na segunda semana sem que ninguém pedisse. Simplesmente aparecia com a garrafa e voltava, como quem cumpre a parte que cabe a ela num acordo não verbalizado. Cheguei até ela, peguei a garrafa, bebi. Ela ficou ao lado, olhando o pasto, o vento mexendo no cabelo que ela havia preso com um elástico vermelho que tinha encontrado não sei onde. Tem um negócio que eu queria te perguntar, ela disse. Pergunta. Quando você me encontrou naquela estrada, ela começou devagar, com aquele cuidado de quem está tirando coisa frágil de lugar delicado. Você estava indo para onde? Pensei. Para nenhum lugar específico. Estava fazendo o que faço quando preciso pensar sem parar. Andando. Com o cavalo. Com o cavalo. E se tivesse tomado outra estrada? Fiquei olhando para o pasto. Era a pergunta que eu tinha me feito algumas vezes no silêncio dos últimos dias. A pergunta que toda a história tem, aquele nó onde as coisas poderiam ter ido diferente e não foram, e a gente fica tentando entender se foi sorte, destino, descuido do universo ou só a geometria imprevisível das escolhas pequenas que acumulamos ao longo dos anos e que nos levam para estradas específicas em horas específicas. Não sei, respondi, mas tomei essa. Ela assentiu. Donário se mexeu no sling, abriu os olhos por um segundo, nos olhou para os dois com aquela seriedade de bebê que parece sabedoria e voltou a dormir. Nós dois sorrimos ao mesmo tempo, sem combinar. Naquela noite, depois que Giovanna e Donário foram dormir, fiquei na varanda sozinho por um tempo. Era o tipo de noite do cerrado que não pede nada, só presença. Céu sem lua, estrelas densas, o canto dos grilos em camadas, uma vaca mugindo de longe com aquela nota comprida que some no ar e deixa só o eco. O cheiro de terra, depois de uma garoa fina que tinha passado no começo da noite, aquele cheiro que não tem igual em lugar nenhum do mundo. Petricor? Eu ouvi uma vez numa rádio que é como os cientistas chamam, mas o nome técnico não captura nada do que é sentir. Pensei em tudo, no caminho dos últimos 3 anos.
na fazenda se fechando ao redor de mim como casca, na dor que eu tinha confundido com lealdade, nas manhãs iguais que eu tinha tomado como destino, em vez de reconhecer como escolha, nas cercas que eu consertava e no gado que eu tocava, e na vida que eu tocava também como obrigação, sem participar dela por dentro. Pensei na estrada de chão às 3 da manhã, naquele encontro que não tinha motivo para acontecer, além de ter acontecido. Pensei em Donária, que me ensinou que amor não é posse, é presença, e que presença não é só ficar no mesmo lugar, é estar de verdade no lugar onde você está. E olhei para a janela do quarto do fundo, a cortina de chita que ela mesma tinha arrumado na segunda noite, porque a que estava era muito grossa e bloqueava o ar. Estava aberta agora, com a brisa entrando. Lá dentro dormiam duas pessoas que há um mês eu não conhecia, que a vida tinha colocado no meu caminho com aquela brutalidade de quem não tem tempo para ser delicado, e que haviam mudado o peso do silêncio dessa fazenda de um jeito que eu ainda estava aprendendo a nomear. Me levantei, fui até o ipê amarelo de Donária no quintal. Passei a mão no tronco, áspero e firme como sempre. Você teria gostado dela, eu disse baixo para a árvore, para o vento, para onde quer que Donária estivesse ou não estivesse, e teria achado graça do menino. O vento passou. Não era resposta, era só vento. Mas às vezes, só vento é suficiente. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café. Fiquei parado na cama por um segundo, desorientado. O cheiro estava lá, mas eu não tinha levantado ainda para fazer. Levei um momento para entender que não era eu. Era ela. Levantei, fui até a cozinha. Giovanna estava de costas para mim, de frente para o fogão, com Donário no sling, dormindo contra o peito, mexendo o café com aquela calma de quem encontrou o ritmo de uma cozinha nova e já se sente em casa nela. Ela me ouviu chegar, mas não se virou. Tem ovo, ela disse. Se quiser, faço mexido. Fiquei parado na entrada da cozinha. Olhei para aquela cena simples. A mulher, o bebê, o fogão, a janela aberta com o pasto do lado de fora e o dia começando lá fora com aquela luz nova que cada manhã inventa diferente. Senti uma coisa que precisei de um momento para identificar porque fazia tempo que não sentia. Era normalidade. Não a normalidade do torpor, não a normalidade anestesiada que eu tinha cultivado nos últimos 3 anos. Era outra, a normalidade viva, aquela que tem textura e cheiro e o peso específico de coisa real. Quero, respondi. Sentei na mesa. Ela colocou o café na minha frente, foi até a geladeira, pegou os ovos. Do lado de fora, o sol estava subindo sobre o cerrado com aquela luz lateral e dourada do começo de manhã.
E as sombras das cercas eram longas e paralelas no pasto vermelho, e um quero-quero berrava do lado do açude com aquela voz que não pede licença, e era bonito da maneira mais simples possível, sem precisar de nada além do que era. Eu bebi o café, e o dia começou. Existem encontros que a gente não escolhe, que chegam sem avisar, na estrada errada, na hora mais improvável, com o rosto da urgência e o corpo do acaso. A gente poderia ter passado reto, poderia ter chegado tarde, poderia ter olhado para o outro lado, mas às vezes a vida precisa só de um homem que não olha para o outro lado, e esse homem precisa, sem saber, que a vida insista. O resto, o café da manhã, a horta nova, o bebê que dorme com seriedade de velho, o ipê amarelo que cresceu mais do que devia, o resto é o que acontece quando a gente para de morrer devagar e decide, sem drama e sem discurso, simplesmente estar aqui, de verdade. Argemiro Paz, fazendeiro, Caiapônia, Goiás,